Então, como que acontecia? Durante uma vez no ano, as pessoas levavam o seu sacrifício até o sumo sacerdote. Naquela época, era um animal. Eles levavam o seu animal ali, perfeito, e entregavam na mão do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para apresentar aquele sacrifício a Deus. Então, não era as pessoas que sacrificavam. Quem sacrificava era o sumo sacerdote. As pessoas iam lá, entregavam ali seu animal, o sumo sacerdote pegava e sacrificava pelaquela pessoa. E aquela pessoa recebia o perdão de seus pecados. Estava livre de toda culpa. Uma vez por ano, isso acontecia. Glória a Deus. E por que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote? Porque Jesus, ele fez a mesma coisa. Glória a Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia vai falar que é apenas uma sombra do que viria. O Antigo Testamento, ele não estava perfeito. O Antigo Testamento era apenas uma base do que ia vir. Não era algo perfeito. Então, durante todos os anos, tinha que ser feito essa expiação. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em outra palavra, eu vou ler aqui, e nós vamos entender melhor por que Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Por que Jesus, ele fez o ofício do sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, olha o que Jesus fez. Ele fez a função do sumo sacerdote. Jesus, ele pegou os nossos pecados, ele pegou os pecados de toda a humanidade e colocou no seu corpo. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, o sacerdote, ele sacrificava pelo povo. Foi o que Jesus fez por nós e por toda a humanidade. Jesus, ele sacrificou por nós para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, ele morreu por nós para que pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Glória a Deus. Então, o caminho de Deus é o caminho justo. Quando uma pessoa vive para Deus, essa pessoa está sendo justa. Quando uma pessoa teme a Deus, essa pessoa está sendo justa. Quando uma pessoa procura viver longe do pecado, essa pessoa está sendo justa. Glória a Deus. Porque custou um preço muito caro. E nós, para que pudéssemos andar na justiça, nós temos que fazer valer a pena o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a Bíblia diz para que pudéssemos viver para a justiça. O que é justo? É o ser humano ser salvo. O ser humano que perde a salvação, ele não foi justo, nem para com Deus e nem para com a sua própria alma. Mas o ser humano que foi salvo, tem a salvação, está sendo justo para com Deus e para com a sua própria vida. Glória a Deus. O bem maior que nós temos, o bem maior que Deus nos deu, é a nossa própria vida. Então nós temos que prezar por ela. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que ser a habitação de Deus. O Espírito Santo é que tem que habitar em nós. A graça de Deus é que tem que habitar em nós. Aí ele diz:
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glória a Deus. Então a humanidade estava como uma ovelha desgarrada. Uma ovelha desgarrada é uma ovelha que não tem pastor. E se a ovelha ela não tem pastor, ela também não será cuidada por ninguém. Porque o pastor ele cuida da ovelha. A ovelha ela não se governa sozinha. A ovelha ela não consegue enxergar muito bem de longe. Se vir ali um predador, ela não consegue ver de longe. Facilmente ela é abocanhada, facilmente ela é tragada ali pelos animais ferozes. A ovelha não tem condições de viver sozinha. Ela depende exclusivamente do seu pastor. Quando vai anoitecendo, os mosquitos vêm sobre ela. E ela não tem capacidade de se livrar sozinha daqueles mosquitos. O que é que o pastor faz? Ele passa o azeite nela, ele derrama o azeite sobre a ovelha, ele passa o azeite na ovelha para que aqueles insetos não venham ficar picando ela durante toda a noite. Quando a ovelha está com sede, o pastor leva ela para beber água. Quando ela está com fome, o pastor leva para os pastos verdejantes. Quando o pastor vê que tem animais que podem ferir ela, ele bota ela no curral e ele protege ela. Então uma ovelha desgarrada, ela é uma presa fácil. Ela é uma presa fácil. Facilmente ela vai ser devorada pelos outros animais. Facilmente ela vai sofrer com sede. Ela vai sofrer de fome. Ela vai sofrer pelas picadas dos insetos. Mas quando ela tem um pastor, não, ela é bem cuidada. Ela fica livre dos animais ferozes. Ela fica livre dos insetos. Ela sabe que o pastor vai conduzir ela onde tem água. Ela sabe que o pastor vai conduzir. Ela tem tudo. Tudo que ela precisa, ela tem. Ela só tem que fazer uma coisa: é ficar perto do seu pastor. É ficar perto ali do seu arraial. Quando ela está perto, ela está protegida. Se vier algum animal querer pegar ela, o pastor vai defender. Mas ela sozinha, ela não se governa. Ela não consegue se governar. Então ele diz, porque nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos os cuidados de Deus. Nós não tínhamos a graça. Nós não tínhamos a luz. Mas, depois que Jesus ele fez o pecado da expiação por nós, ele levou mesmo em seu corpo os nossos pecados no madeiro. Então agora nós podemos viver para a justiça de Deus. Agora nós não somos mais ovelhas desgarradas. Nós temos um dono. Nós temos um Senhor que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos abençoa. Pode contar com Ele. Pode contar com Ele. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Mas agora tendes o que? Voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então nós já tínhamos esse bom pastor, esse bispo das nossas almas, o sumo sacerdote. Nós já tínhamos, só que estávamos o que? Desgarrados. Mas agora ele diz, voltando ao pastor. A humanidade agora tem a chance, tem a oportunidade de voltar ao bom pastor, para o seu sumo sacerdote, para o pastor e bispo das vossas almas. Estava longe, mas agora não. O véu, ele foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia diz que Jesus derrubou o muro de separação. Aquilo que separava o homem de Deus, agora já não separa mais pelo sangue de Cristo. E agora nós temos acesso ao Pai. Nós temos agora condições de entrar com ousadia ao trono da graça.
Glória a Deus. Não há nada que impede do ser humano ter um encontro com Deus. Não há nada que impede do ser humano ser mudado, ser transformado, ser regenerado pelo Deus da glória, pelo nosso sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, durante uma vez no ano, ele recebia o animal da pessoa, entrava no Santo dos Santos e sacrificava pelaquela pessoa. Jesus fez assim: pegou os nossos pecados, colocou no corpo dele, foi lá e sacrificou no nosso lugar. Ele foi o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Então vamos ler novamente o 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, olha só, ele não é qualquer sumo sacerdote, ele é um grande sumo sacerdote. Aí ele vai dizer: quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Então Jesus, ele não foi qualquer sumo sacerdote, porque qualquer sumo sacerdote, ele também ali estava sujeito a falhas e a erros. Mas Jesus não. Jesus, ele foi tentado em tudo, mas em nada ele errou, em nada ele pecou. Glória a Deus. Versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Por que nós temos que nos achegar? Porque somos nós que precisamos do nosso sumo sacerdote. Então a Bíblia nos orienta a chegar com quê? Com confiança ao trono da graça. No trono da graça, você resolve qualquer tipo de problema. No trono da graça, você resolve qualquer situação, qualquer questão que esteja ali trazendo dor e sofrimento para a sua vida, você resolve no trono da graça. Mas nós temos que nos achegar de que forma? De que jeito? Nós temos que nos achegar com confiança, porque o sacrifício foi feito. Se tem sacrifício, tem resposta. Glória a Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Nós temos que achar a graça de Deus, ao fim de sermos o quê? Ajudados em tempo oportuno. Então o nosso sumo sacerdote, ele nos ajuda em tempo oportuno. Glória a Deus. Ele nos ajuda a vencer o pecado, ele nos ajuda a vencer o mundo, ele nos ajuda a vencer as tribulações, as aflições. Tudo que se levanta contra a tua vida, você tem Deus a seu favor. Você tem Deus para te ajudar. Glória a Deus. Vamos agora lá para Hebreus capítulo 8. Muda só uma página ou duas, dependendo da Bíblia. Hebreus 8. No capítulo 8 vai falar sobre a excelência do ministério de Cristo, a excelência do nosso sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, ele era superior ao sacerdote, e todo ano era a mesma coisa. Todo ano o povo tinha que se purificar totalmente. Todo ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer ali o sacrifício da expiação. E por que Jesus ele fez o sacrifício só uma vez? E esse sacrifício foi perfeito e não precisa fazer mais? Por conta disso. Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada, foi perfeito. Por que às vezes nós passamos por provas?
Por que às vezes nós passamos por tribulações? Porque nós ainda não vencemos aquilo que tinha que vencer. Glória a Deus. A natureza humana, as lutas, a dúvida, a incredulidade. O ser humano tem que vencer. O povo ficou rodando no deserto porque não venceram a sua murmuração. O povo murmurou. Deus queria ter tirado aquele povo do deserto em 40 dias, rapidinho. Mas demorou. Por quê? Porque o povo não dominou ali a sua murmuração. Se tivesse confiado em Deus, se tivesse agradecido a Deus, teria saído ligeiro daquela situação. Então o ser humano, ele só passa da tribulação, só passa da situação quando a pessoa venceu aquilo que lhe impede a ultrapassar aquele deserto. O deserto é a escola do Senhor. No deserto a pessoa se conhece. No deserto a pessoa sabe se está agradando a Deus ou não. Aquele povo no deserto era para ter agradecido: Senhor, nós estamos aqui no deserto, mas muito obrigado, pelo menos nós não estamos mais sendo escravos lá no Egito. Somente do Senhor ter nos tirado de lá já foi uma grande coisa. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tinha conduzido eles e em pouco tempo eles tinham saído do deserto. Então, enquanto aquele povo não aprendeu, ficou lá rodando. Então, às vezes a gente fica na prova, a gente fica no deserto, porque falta algo a ser vencido, falta algo a ser feito. Mas a Bíblia vai falar da excelência do ministério de Cristo. A excelência. Jesus Cristo, ele foi excelente na sua missão aqui na terra. Jesus, ele não se apegou com nada nesse mundo. Não tinha nada nesse mundo que fizesse Jesus desviar do foco dele. Não tinha nada. E a Bíblia diz que ele foi tentado em quê? Em tudo. Jesus, ele foi tentado em tudo, pessoal. Em todas as coisas. Mas nada do que veio tirou Jesus do foco. Jesus, ele estava concentrado no reino dos céus. Glória a Deus. E assim tem que ser o cristão. O cristão, ele vai ser provado, mas ele não pode deixar nada tirar ele do foco. Glória a Deus. Para que possamos vencer. Capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos o quê? Um sumo sacerdote tal. Olha só. Um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Olha só, pessoal, versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Glória a Deus. Então, o tabernáculo foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. O tabernáculo foi uma ordem de Deus. A igreja é uma ordem de Deus. Jesus, quando estava aqui sobre a terra, foi Jesus quem criou a igreja. Jesus, ele foi quem começou a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Jesus começou aquela igreja, então depois os discípulos tiveram que continuar. Mas o dono da igreja é o nosso sumo sacerdote. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele está acima do sacerdote, ele está acima dos obreiros, ele está acima dos pastores, ele está acima dos missionários, dos apóstolos. O nosso sumo sacerdote, ele está acima de todos, mas a obra é dele, a igreja é dele, e nós estamos servindo a ele, e nós vamos ser recompensados por ele, e nós vamos ser salvos por ele. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que ele é o ministro do santuário, é ele que ministra, é ele que ministra aos nossos corações. Glória a Deus.
E a Bíblia diz que não foi o homem que fundou, mas foi o Senhor. Foi o Senhor quem fundou a igreja. Então, se foi Deus quem fundou a igreja, então é porque as pessoas precisam. Glória a Deus. Versículo 3. Como que a pessoa vai renunciar a algo que foi Deus que criou? Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Então, quando o sumo sacerdote ele ia sacrificar, ele precisava do quê? Do cordeiro que a pessoa ia levar para ele. Mas Jesus, ele já não ia mais receber, porque agora já não existe mais o cordeiro para ser imolado. O sacrifício já não é mais o quê? Já não é mais com animais. O sacrifício agora é a nossa própria vida. Então, para Jesus ter o que oferecer por nós, ele apresentou o seu próprio corpo, a sua própria vida como sacrifício. Glória a Deus. Porque cada pessoa tinha que apresentar, mas Jesus se apresentou por nós, no nosso lugar. Versículo 4. Ora, então explica mais uma vez aqui, também tivesse alguma coisa para oferecer. Por isso que Jesus, sendo verbo, ele se fez carne. Porque Jesus, em forma de Deus, não tinha como ele sacrificar por nós. Não tinha como Jesus sacrificar por nós, estando em forma de Deus e lá no céu. Porque para que o sacrifício fosse aceito, era necessário, era obrigatório o derramamento de sangue. Então, se Jesus, em forma de Deus, não tinha como ele derramar sangue, então Jesus, ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, para sacrificar por nós, ele teve que deixar por um certo momento a sua majestade, a sua glória, e teve que vir para essa terra de forma humana, para ele ter o que apresentar em nosso lugar. Glória a Deus. Somente Jesus, em forma humana, tinha condições de sacrificar por nós, porque em forma de Deus não tinha como. Como que o Espírito vai derramar sangue? Não derrama. Tem que ser carne e osso. Então o verbo se fez carne para ser o nosso sacrifício. Ele veio em forma de carne para ter sangue para derramar pela humanidade. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei, sim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo, e ele foi divinamente avisado como que seria esse tabernáculo, assim também como Noé. Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca. Mas ele não deixou Noé na mão. Ele disse: Noé, você vai construir uma arca, e essa arca vai salvar a tua família. E Deus falou: olha, Noé, essa arca vai ser construída assim, assim, assim. Você vai fazer tantos metros de largura, tantos metros de comprimento, betumarás por dentro e por fora. Deus foi dizendo. Por quê? Porque creio eu que Noé, não sei naquela época, mas ele não era carpinteiro. Se Noé construísse uma arca do jeito dele, o que ia acontecer, pessoal? Essa arca ia naufragar. Se Noé ele fosse construir a arca do jeito dele, no meio das águas aquela arca ia afundar. Então Deus falou: Noé, você vai construir desse jeito, porque desse jeito vai dar certo. Amém? Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus.
porque você divinamente, por Deus, será instruído. Glória a Deus. Você será avisado divinamente por Deus como fazer. Ele vai nos dar sabedoria. Glória a Deus. Então Deus falou também a mesma coisa para Moisés. Moisés, constrói ali um tabernáculo. Mas Deus foi dizendo como que tinha que ser aquele tabernáculo. Tem que ser assim, 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 assim. Faz assim que vai dar certo, Moisés. Faz desse jeito que vai dar certo. Deus não queria que Moisés fizesse do jeito dele. Deus falou: Moisés, faz o tabernáculo, mas não é do jeito que você está pensando, não. É desse jeito assim. Moisés fez e deu certo. Porque Moisés, ele foi divinamente avisado por Deus. Glória a Deus. Deus, ele dá sabedoria ao ser humano. Deus, ele dirige o ser humano. Versículo 6. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente. Glória a Deus. Ele alcançou o quê? Um ministério mais excelente. Por quê? O ministério de Moisés já era excelente. Moisés, ele já era um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele, estando lá no Egito, ele foi criado pela filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele não aceitou ser chamado de filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que ele renunciou às coisas do Egito para sofrer com o povo de Deus. Amém? Porque o Egito tinha tudo do bom e do melhor, mas ele servia outros deuses. Lá no Egito tinha tudo do bom e do melhor, mas também tinha muito pecado, muitas coisas que desagradavam a Deus. E Moisés rejeitou. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Imagina como que era a vida de Moisés. Ele era tratado como filho de Faraó. Mas Moisés disse: não, eu sou hebreu, eu tenho raiz. Glória a Deus. No meu sangue, nas minhas veias, corre o sangue do povo de Deus. Nas minhas veias corre o sangue do Deus vivo. E ele abriu mão de tudo para poder sair com o povo de lá. Ele renunciou, já era um homem de Deus, mas o que aconteceu? O ministério dele foi mais excelente. Quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Glória a Deus. Quanto mais excelente você for para Deus, melhores serão as promessas de Deus para a sua vida. Amém, pessoal? Então nós temos que fazer o que? Melhorar. Nós temos que procurar ser mais excelente naquilo que fazemos para Deus, no nosso servir a Deus. Nós temos que ser mais excelente. Porque quanto mais excelência, melhores são as promessas. Glória a Deus. Deus, ele não vai fazer promessas grandes para uma pessoa que não tem a Ele, que não serve a Ele. Então, quanto mais você se sujeita, mais Deus vai agir. Versículo 7. Porque se aquela primeira foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, Deus, ele gosta das coisas perfeitas. Deus, ele não gosta de algo imperfeito. Então, se a primeira aliança fosse algo perfeito, não precisava da segunda. Só existe um Novo Testamento, a nova aliança, porque a primeira não era perfeita. E Deus, ele gosta de coisa perfeita. Então, quando Deus olhou no céu, Deus olhou e viu: essa aliança não está perfeita. Deus falou: então eu vou fazer uma outra aliança com o homem. E essa segunda aliança, sim, será uma aliança perfeita. Amém? Deus, ele não gosta de nada imperfeito. Deus, ele gosta das coisas, o que, pessoal? Perfeita. E essa é a obra que ele quer fazer na nossa vida. Deus, ele quer fazer uma obra perfeita em nossas vidas. Enquanto a obra dele não for perfeita em nós, ele não está satisfeito. Ele quer aperfeiçoar. E assim tem que ser o nosso sentimento. A obra de Deus não está perfeita em mim, então eu vou aperfeiçoar. Glória a Deus.
Então ele diz aqui, versículo 8: porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá eu estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram aquela minha aliança, para eles eu não atentei, diz o Senhor. Então o povo, eles não permaneceram na aliança de Deus. Deus falou: assim como eles não permaneceram na minha aliança, eu também não atentei para eles. Por quê, pastor? Será que Deus é tão mau assim? Deus, ele é justo. Amém? Se a pessoa quer ele vai querer a pessoa também. Se a pessoa não quiser, ele vai falar com a pessoa. Glória a Deus. Então, aquele povo não permaneceu na aliança, Deus não atentou para eles. Então, para Deus atentar para nós também temos que atentar para os mandamentos dele, para a lei dele. Se você der ouvidos à voz dele, quando você orar, ele também vai dar ouvidos à sua voz. Da medida que você medir, você será medido. Glória a Deus. Deve ser as pilhas. Vou deixar terminar mais aqui. Versículo 10 ele diz. Versículo 10 ele diz: porque esta é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Olha o que Deus diz, porei as minhas leis em seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um seu próximo, e nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha que maravilha. Deus, ele sempre quis ser o povo daquela nação. Deus, ele sempre quis que aquele povo pertencesse a ele. Mas o povo não atentou para a aliança. O povo não permaneceu naquela aliança. Que foi que Deus diz: eu vou fazer uma nova aliança. Só que nessa aliança eu vou colocar as minhas leis no entendimento deles. Deus falou: eu vou fazer eles entender a minha lei. Glória a Deus. Eu vou fazer eles entender a minha lei. Eu vou colocar a minha lei, eu vou escrever no coração deles. Eu vou escrever a minha lei no coração deles, e eu serei o seu Deus. E eles serão meu povo. E não ensinará a cada um seu próximo. Ou seja, uma pessoa não vai ter necessidade de ser ensinada pela outra. Por quê? Porque o Senhor disse assim, porque todos me conhecerão. Ô glória! Por que que ninguém mais vai perguntar: você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Glória a Deus. Se você for evangelizar, você vai ver que muitas pessoas vão dizer que não conhecem a palavra, que não conhecem a Bíblia. Mas você imagina uma humanidade que todos conhecem a Deus, que em cada casa que você for, a pessoa diz: eu já sou um servo de Deus, eu já sirvo a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer, que toda a humanidade venha conhecer Ele, e que as pessoas não tenham mais aquela necessidade de que você esteja lhe falando: olha, tem um Deus que quer cuidar de você, tem um Deus que quer te salvar, tem um Deus que perdoa os teus pecados. Já era para a pessoa estar sabendo disso. Mas as pessoas não conhecem a quem? A Deus. Mas o Senhor diz: porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E nunca mais vocês perguntarão: você conhece o Senhor? Todos me conhecerão, diz o Senhor. Amém, pessoal? E essa promessa ainda está de pé. Essa promessa, ela vai se estender.
Que coisa boa que se todos da sua família conhecessem a Deus. Era uma maravilha, sim ou não? Os teus filhos, os teus netos, todos conhecessem o Senhor. Você não ia ter dor de cabeça com eles. Era ou não era? E essa é a vontade de Deus. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e os seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Por que todos conheceram a Deus? Porque não haverá mais, o Senhor será misericordioso. Amém, pessoal? Nós temos acesso à palavra de Deus por causa da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Se não fosse a palavra, você vê que existe a palavra de Deus, e ainda também existe o quê? Muitos ensinamentos errados, que levam o homem a coisas que Deus abomina. A idolatria, caminhos errados. Mesmo tendo a palavra de Deus, tem muitas pessoas no mundo sendo enganadas. Mas existe a verdade. Mas tem pessoas vivendo o quê? No engano. Glória a Deus. Uma coisa é a pessoa saber que está errado e tem que mudar. Sim ou não? A pessoa sabe. Outra coisa é a pessoa achar que está certa e estando totalmente errada. Pior ainda. É ou não é? Que aquela pessoa que reconhece que está errada, ela vai buscar a verdade, ela vai buscar a mudança. Mas a pessoa que está no erro e acha que está certa, quando é que a pessoa vai buscar a mudança? Nunca. Só um milagre de Deus. É ou não é? A pessoa jura que está certa, mas não está. Assim tem muitas pessoas no mundo. Mas o Senhor diz: eu vou ser misericordioso. Eu vou ser misericordioso. Eu vou fazer o ser humano me conhecer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou: eu serei misericordioso, e eu vou fazer o ser humano me conhecer. Serei misericordioso para com as suas iniquidades, aquilo que separa o homem de Deus. E o que mais? E de seus pecados e de suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Você já pensou você chegar diante de Deus no tribunal e você abaixar a cabeça e Deus perguntar para você: você abaixou a cabeça por quê? Não, Senhor, é porque eu cometi muitos pecados. Deus falou: quando? Eu não estou lembrado não. Você cometeu pecado? Pois eu nem me lembro. Ô glória! Deus, ele vai fazer isso. Não, Senhor, mas naquele dia, meu filho, já foi jogado no mar do esquecimento. Você está se condenando porque quer. Você está vivendo de passado porque você quer. Eu mudei a tua vida, eu fiz você ter uma nova história. Eu nem lembro mais, é você que está dizendo. Glória a Deus. Então o Senhor disse aqui, ó: eu terei misericórdia, serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não há condenação, não serão condenados. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, ele sacrificou por nós. O nosso sumo sacerdote, ele já levou toda a nossa culpa, toda a nossa condenação, e ele quebrou a maldição, trazendo a bênção. Glória a Deus. Então agora não há mais motivo para ter uma vida amaldiçoada. Nós temos um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, que sacrificou, fez tudo por nós. Agora nós só temos que tomar posse da salvação e da vida eterna. Glória a Deus. Versículo 13, para encerrar, dizendo: nova aliança. Foi o que ele disse? Nova aliança, chega das coisas velhas. Lá em Isaías ele diz: eis que faço nova todas as coisas, porque as coisas velhas já ficaram para trás. Então ele diz, ó, nova aliança.
porque a velha já passou, a vida velha já passou. Nova aliança, envelheceu a primeira. Olha aí, ó. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Então, nova aliança. Vamos viver na nova aliança. Claro que também a gente não pode o quê? Rasgar o Antigo Testamento. Nós não podemos abolir o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi o preparo para o primeiro. Os 10 mandamentos ainda continuam valendo. E os 10 mandamentos estavam onde? Estavam no Antigo. Glória a Deus. E até hoje os mandamentos, os 10 mandamentos, o que? Permanece. E o que foi que mudou, pastor? E o que foi tirado? Aquilo que era superficial. Sangue de animal foi tirado. Glória a Deus. Objetos consagrados foi tirado. A Arca da Aliança, Deus falou, vocês não farão mais cópia dela. Esquece, a glória da Arca da Aliança já passou. A glória que eu quero fazer agora é na vida de vocês. É vocês agora que vão carregar a minha glória. Já não é mais uma caixa de ouro. Amém? Já não é mais um tabernáculo. Já não é mais templos feitos por mão de homens. A minha glória agora vai estar em vocês. É vocês que irão carregar a minha glória. Amém? Então é isso que mudou. Era em outras coisas, agora é em nós. Amém, pessoal? Então fique em pé, em nome de Jesus.